Continuando então, primeiro ano, vamos lá. Eu estava fazendo uma previsão, né, de nessa videoaula já começar Núbia, na região de Núbia, mas não vai dar, tá? Porque tem o conhecimento egípcio ainda, então ficaria uma aula muito longa. Aí ficaria cansativo, né? Então, eu vou terminar o Deus único e conhecimento egípcio nessa videoaula. Então, mas só faltam 3 páginas da apostila, né? Para mim aparece 3 páginas, né? Da Núbia, daí a gente termina a apostila. Então, estamos relativamente bem no conteúdo da apostila. Daí a gente já termina a apostila 2. Então vamos lá. Próximo tema então, Atom, Deus único. Mas professor, eles não são politeístas, os egípcios? São. Só que no Novo Império, no período lá que eu já expliquei para vocês nas outras aulas, na primeira do Egito, segunda, desculpe, mostra que teve o Antigo, Médio e Novo Império. No Novo Império, o faraó colocou o monoteísmo para ser seguido. Mas vamos entender como que aconteceu tudo isso, né? Não foi do nada. Então, no Novo Império, tiveram sacerdotes que eles começaram a ter muito poder, não só religioso. Eles começaram a influenciar os negócios do Estado. Então, eles começaram a influenciar na política e na economia, tá? E isso, obviamente, vai impactar com o poder do faraó. O faraó não vai gostar desse poder aumentado dos sacerdotes, certo? E esses sacerdotes, eles são, não é qualquer um, né? Eles são chamados de sacerdotes de Amon. Amon é um deus. Então esses sacerdotes, eles cultuavam, faziam culto a Amon, tá? E esses sacerdotes que tinham esse poder de influenciar nos negócios do Estado, participação política e econômica também. Então, o poder desses sacerdotes vai enfurecer, né, o faraó, vai tirar sua tranquilidade, né, vai ter medo de perder poder também. E o faraó desse momento é Amenófis IV, certo? Amenófis IV, então, prevendo que os sacerdotes estavam ganhando muito poder, né, e poderia chocar com o seu poder, né, de faraó, ele faz uma reforma religiosa, tá? Ele faz uma reforma religiosa que vai colocar o monoteísmo. Vai ser o culto apenas do Deus Atom, certo? O único Deus cultuado a partir dessa reforma religiosa do faraó vai ser o Deus Atom, tá? E com isso, professor, como assim vai diminuir o poder dos sacerdotes? Vai por quê? Porque o único intermediário do deus Atom e a população vai ser o faraó, Amenófis, tá? Então o único que tem o poder de intermediar Deus e humanos é o faraó, tá? Com isso faz o quê? Tira o poder do sacerdote, né? Com certeza eles não vão aceitar isso bem, né? Aí, com isso, para aumentar ainda mais seu poder, já que é um deus só, né, o Atom, ele muda seu nome de Amenófis para o título, né? De Amenófis para Akhenaton, tá? Akhenaton, então, que significa a serviço de Atom, tá? O significado. Então ele é chamado de Akhenaton. E também para você ver a mudança que ele está causando, né, com esse monoteísmo e lógico para aumentar o seu poder, ele cria uma nova cidade. Ele faz a construção de uma nova cidade, que é chamada de Aquetaton, tá? Essa cidade que vai ser o centro do culto a Atom, tá? Então ele constrói essa capital, que seria a capital do império, o Aquetaton, e vai ser o centro de culto a Atom, tá? Olha só, toda a construção, né? Sacerdotes queriam poder, aí o faraó se sentiu atingido, aí ele muda a religião, muda também a capital
e coloca como se fosse o centro religioso a Atom, né? Ao Deus único Atom. Então, isso é um momento, né, do novo império, só que como nós vimos no outro vídeo, ele entra em declínio também, o novo império. Então, começa a ter casos de desvio de recurso no governo do Akhenaton, né, que era o antigo Amenófis, e daí começam a criticar, né, começa a perder popularidade o faraó. E também começam as invasões estrangeiras, né? Lembra que eu falei para vocês nos outros vídeos que vai ser o velho, né, império, intermediário, médio império, intermediário, novo império e intermediário? Então, estava começando a transição do novo império para o intermediário. Começa aos povos estrangeiros atacarem o Egito, né, no período do novo império. Aí, para somar com isso, os sacerdotes de Amon começam a criticar cada vez mais, né, para o faraó perder o seu prestígio diante da população. Mas no final das contas, os sacerdotes fizeram um trabalho sem muito efeito, porque as invasões já vão acabar com esse período do Império Egípcio, tá? E com isso fez o quê? O culto a Atom desaparecer, tá? Foi no Novo Império, durou enquanto o faraó estava no poder e acabou desaparecendo por causa das invasões estrangeiras, certo? Com isso a gente acaba o Atom, Deus único, e vamos para o conhecimento dos egípcios, né? Para a gente iniciar o conhecimento dos egípcios, a gente precisa citar primeiramente o sistema de escrita. É a coisa mais importante uma das, né? Mas essa a gente tem que pontuar como super importante, que é a escrita, o sistema de escrita dos egípcios, tá? Eu acho que eu vou gaguejar para falar, mas eu vou fazer o possível para não gaguejar, para falar o nome dessa escrita. Mas vamos lá. Para a gente poder saber hoje, para podermos saber hoje sobre essa escrita, os arqueólogos acharam no período da era napoleônica a pedra de Roseta, tá? É uma rocha realmente que tem 3 sistemas diferentes de escrita colocado nela. Sim, muito importante a pedra de Roseta, tá? E nela vai ser achado o sistema de escrita hieroglífico, acertei, hieroglífico mais uma vez, o demótico e o grego. Esses 3 sistemas de escrita vão estar na pedra de Roseta. Mas vamos falar o que foi usado no Egito, né? Primeiro, esse sistema de escrito hieroglífico, ele foi a primeira forma de escrita no Egito, certo? E ele representava símbolos, tá? E esses símbolos, mais ou menos o que eu expliquei para vocês sobre escrita cuneiforme, tá? Mais ou menos, que também tinha símbolos. Então, essa escrita, ela tinha símbolos e cada símbolo desse representava um som. E com a evolução da escrita, né, começou a aparecer palavras inteiras, né? Esses símbolos começaram a significar palavras completas, tá? E isso foi usado, essa escrita hieróglifa, ai meu Deus, sabia que eu ia errar, hieroglífico, essa escrita hieroglífica, ela foi usada principalmente em textos sagrados, tá? A principal utilização dele. Lembrando que é uma escrita mais complexa, que só os escribas têm mais acesso a ela, tá? Porque por ser muito complexa, que eles mesmos que desenvolveram, né? Então, bem complexa essa, usada mais em textos sagrados egípcios. Depois vai ser inventada a escrita hierática. A hierática é mais simples, tá? Não é tão complexa. Então, como eles usaram essa escrita hierática?
Eles usaram em documentos oficiais. Por ser mais fácil, o faraó e sacerdote tinham mais acesso, tá? E a última, demótica, ela foi usada no Novo Império, tá? No finalzinho quase do Império Egípcio. E ela era menos complicada ainda, menos até que a hierática. E ela foi mais usada no cotidiano, por ser mais simples, tá? Então eles usavam como fala, tá? Então essa foi a escrita, a importância da escrita, esses três, né? Hieroglífica, a hierática e a demótica. Muito importante, tá? Aparece bastante em vestibular pela sua importância. E também, sabendo da escrita, eles conseguem evoluir, né, a questão da escrita. Antes era feito em tablets de argila, que nem a escrita cuneiforme. Mas com o passar do tempo, eles começam a desenvolver o papiro, que é feito com fibras vegetais. Daí eles prensam essas fibras vegetais que começa a aparecer como um papel, tá? O papiro vem de papel, né? E daí eles pegam essas fibras vegetais, prensam ela e usam ela para escrever, certo? Então o papiro ele facilita o trabalho dos escribas, tá? Que se antes era marcado na argila, agora eles têm um papel que é mais fácil de movimentar, enrolar, né? O papiro ele enrola e você pode costurar um no outro, né? Acabou uma parte do papiro, você costura e continua. Por isso o papiro é aqueles rolos enormes de papéis, né? Então foi muito importante a sua invenção também. Outra coisa importante que eles inventaram foram o relógio de água e o relógio do sol, tá? Que ajudaram eles a medir o tempo e também calcular os períodos de enchente do Rio Nilo, tá? Muito importante para isso. E também eles observavam muito os astros e tudo mais. Então eles desenvolveram um calendário muito bom, aliás, que um calendário que um ano com 12 meses, cada mês tinha 30 dias e eles foram acrescentando 5 dias para dar os 365 dias no ano. Sim, eles desenvolveram um calendário muito próximo ao nosso. Ah, professor, por que não podemos falar que é igual ao nosso? Porque foi assim, o egípcio, ele influenciou o calendário romano. E quem criou o nosso calendário hoje cristão foram os romanos. Então, grego, romano e o cristão que nós seguimos até hoje, certo? Então, foi muito importante para isso também. O calendário que eles criaram é totalmente organizado e com isso chamou a atenção dos romanos e futuramente influenciou o nosso calendário cristão, tá? Que o mundo, a maioria usa, né? A maioria dos países do mundo usa esse. E a última, aritmética e geometria. Né? Eles inventaram a aritmética e a geometria para ajudar eles, né? Como assim, professor, ajudar eles? Também não sei. Como assim, matemática? Como o professor de história vai ensinar matemática? Não, brincadeira. Eles ajudaram, né, a aritmética e a geometria, ajudou nos cálculos para contribuir na logística, né, na movimentação, né, no transporte das coisas. Logística é isso, né? Então, ajudou nos cálculos de logística e na administração do império. Ah, professor, deu umas dicas, dê exemplos, né? Então vamos lá, exemplos. Na construção das obras, por exemplo, as pirâmides, obras hidráulicas e tudo mais, tudo eles usaram os cálculos, né, de aritmética e geometria. Como assim, professor? Calcular os tijolos que precisavam, né? Os dias que precisariam para terminar determinada coisa, quantos de trabalhadores, tudo isso foi calculado com base nesse conhecimento matemático. E também na medição dos campos, quanto precisava ser produzido para determinada produção, né? Ah, eu vou plantar
300 metros de trigo, né? Eles calculavam tudo isso. E outro, calcular o rendimento dessa produção, tá? Então a aritmética e geometria foi muito importantes para eles também. Certo? Acabamos Egito, certo? Façam os exercícios, tá? Traga para mim as dúvidas desses exercícios. Não deixem acumular as dúvidas. Com isso terminamos o Egito. Então vai faltar Núbia, como eu falei no início do vídeo, só falta a Núbia e daí fica mais fácil e a gente vai terminar a apostila com a Núbia. Valeu, gente. Qualquer dúvida estou à disposição, mesmo ninguém perguntando. Vamos lá. Meu Deus, me procurem, certo? E é isso. Valeu.